fazendo as unhas e conversando sobre despertar espiritual, sobre espiritualidade. O que rolou nesse canal? Não sei. E assim, gente, eu estou sem maquiagem, passei só um rímel e o batom que não podia faltar, mas eu estou testando. E vou ser sincera, eu estou adorando. Eu estou amando isso porque eu sinto que eu não quero fazer só as coisas serem sobre mim, sabe? Sobre estar bonita, sobre parecer sempre arrumada e tudo. Então, é isso. Fazendo as unhas. Minha mão é desse jeito porque ontem eu estava retocando meu cabelo. E agora é a hora de fazer as unhas. Eu passei base ontem de noite mesmo. E assim, eu não tô mais tirando cutícula. Então eu tô só vindo com a espátula e empurrando ela pra baixo. Por quê? Porque eu senti que não tinha mais necessidade. Então, vamos lá fazer as unhas. Eu vou usar esse esmalte aqui da Colorama, que é Escolhe Você. Quem dá esse nome pra esses esmaltes? Eu acho que é tipo quando você manda a foto de 2 esmaltes pro seu namorado ou pro cara que você tá conhecendo e fala pra ele escolher antes do encontro. Enfim, e aí se a pessoa fala pra eu escolher, eu obviamente vou escolher o vermelho. Falando um pouquinho sobre espiritualidade, vamos começar falando do básico, que é o despertar espiritual. Vamos falar alguns insights sobre isso. Eu estudo sobre espiritualidade desde 2019, 2020. Foram anos assim onde eu comecei, sabe? Onde eu descobri que tinha algo a mais, vamos dizer assim. Só que eu confesso que muita coisa entrava no ouvido e saía no outro. Enfim. Porque eu não me ligava muito. Eu olhava e pensava, tá bom, legal, bacana. Tentava colocar na minha vida em prática, mas não entendia por que eu não conseguia colocar em prática. Mas eu ia absorvendo conhecimento. Isso aí é inegável, você sempre vai absorver algum tipo de conhecimento nessa parte quando você quer despertar o seu lado espiritual. Mas assim, vou ser sincera, eu vou falar que o meu despertar espiritual aconteceu mesmo ano passado, quando eu comecei a ler tarô. Por que eu falo isso? Porque eu sempre gostei muito de astrologia, eu sempre gostei de... Eu não vou dizer misticismo, acho que misticismo não é a palavra certa, mas eu sempre achei interessante, sabe? Arquétipos, tudo isso. Acreditava também em lei da suposição, lei da atração, inclusive já manifestei coisas na minha vida já conscientemente. Da mesma forma como hoje eu percebo que eu manifestei muita coisa de forma inconsciente também. E aí, eu comecei a jogar o tarô e muita coisa começou a voltar pra mim. E assim, de voltar, eu quero dizer, por exemplo, o fato de que eu adoro criar conteúdo. E eu sempre tive muito pesar de criar algum conteúdo sobre espiritualidade. Quando eu estudava ainda, sabe, passar conhecimento pra frente. Só que eu sempre gostei de estar na internet passando algum conhecimento pra frente. Então eu gostava de falar sobre o meu cabelo. Isso era uma coisa que me deixava muito feliz. Eu tinha medo de começar a falar sobre espiritualidade e as pessoas, sei lá, me odiarem. Elas simplesmente iam me odiar. As pessoas têm uma visão de que se você fala sobre espiritualidade, você tem que, sei lá, ser um monge. Não sei se essa seria a palavra certa, mas você tem que passar muito uma visão de como se você fosse santo. E a verdade é que não é isso. A gente vive num mundo onde a gente tem internet hoje. E na internet a gente tem acessos, a gente tem conhecimentos vindos de diferentes autores, enfim. Então, assim, eu acho que é muito difícil a gente desvincular essa imagem de uma pessoa espiritualizada por ser uma pessoa que não é uma pessoa que é gratiluz. Um dia eu vou falar só sobre essa galera que é gratiluz, tá bom? Mas não vai ser hoje o vídeo de hoje. Quando, na verdade, a espiritualidade é uma coisa que é se você passou por algum inferno na sua vida. Literalmente, você só vai entender espiritualidade, você só vai procurar estar bem porque é um estado de espírito, é um estado de consciência se você já passou por um inferno. Claro que tem gente que tem predisposição a ter essa espiritualidade mais aflorada, enfim, buscar isso muito mais cedo. Eu, por exemplo, vou buscar com o quê?
18, 19 anos, mas só vou entrar na minha cabeça quando eu tinha realmente 20 e comecei a jogar tarô. E comecei a ver a vida de uma forma muito diferente. E ainda assim, não foi de um dia para o outro, não foi com 1, 2 semanas, um mês, não. Como eu disse, jogar tarô foi a minha porta de entrada. Mas não foi tudo, entende? Por exemplo, sabe quando a vida te dá uma situação e ela parece te dar 2, 3, 4 vezes, e aí ao invés de você pensar, nossa, por que que isso só acontece comigo? Ou eu queria que as coisas fossem diferentes, mas aí você percebe que não é esse o ponto. O ponto é, se a vida tá te dando mais do mesmo, o que que você vai fazer para quebrar essa roda? O que que você vai fazer para quebrar esse ciclo? Sabe? Qual que vai ser o novo comportamento que você vai adquirir na sua vida para que as coisas mudem? Viu só como isso é diferente? Porque você se torna muito mais consciente e você consegue enxergar as coisas na sua vida, onde a vida te dá mais do mesmo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que a coisa mais importante para mim hoje é o meu tempo. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitos hobbies. E além de trabalhar com tarô, eu trabalho com criação de conteúdo, que é a forma onde eu mostro o meu trabalho. Enfim, criação de conteúdo. Inclusive, 2 contas minhas do TikTok foram hackeadas essa semana e eu fiquei muito frustrada porque eu conseguia divulgar bem o meu trabalho nessa conta e a uma outra conta eu tava criando mais um conteúdo pessoal. Enfim, e as 2 foram hackeadas, mas tudo bem, isso é assunto para outro vídeo. Eu percebi como que o meu tempo para mim é muito importante. E não que isso me faça uma pessoa egoísta, mas isso me faz uma pessoa muito mais consciente, às vezes, de onde eu coloco a minha energia. Porque, como eu disse, além de trabalhar com tarô, criação de conteúdo, eu também trabalho com as minhas artes também. Eu vendo quadros, vendo ecobags, enfim. Também faço colares. Então, querendo ou não, eu preciso saber utilizar bem o meu tempo. Porque senão, ou eu vou ficar muito focada no meu trabalho, ou então eu vou focar em todas as coisas que são externas ao meu trabalho, menos o meu trabalho. Então eu tenho 2 extremos na minha vida. E eu fui percebendo isso e que loucura, que loucura. Pra vocês terem noção, eu tive uns meses da minha vida no passado, em 2023, que eu estava tão focada no trabalho que assim, gente, o meu dia não tinha nada mais que isso. Eu parei até de conversar com os meus amigos, porque eu achava que eu não tinha tempo, eu não conseguia responder ninguém. Então, outro ponto também que eu acho super válido de falar aqui é que, viu só como é uma questão de você observar? Não adianta você querer ter o seu despertar espiritual, sendo que você também não olha para o que está acontecendo ao seu redor, sabe? Você tem que tirar um pouco o seu olhar de você, às vezes, e olhar o que está acontecendo ao seu redor, porque senão as coisas não fluem, e senão você não vai entender onde você tá, você não vai entender as suas prioridades, você não vai entender, por exemplo, quais que são as crenças da sua família e quais que são as suas próprias crenças. Voltando no ponto que eu falei que eu tinha muita vergonha de falar sobre isso, e hoje em dia eu não tenho mais vergonha, porque chegou uma menina no meu privado, esses dias lá do Instagram, e ela perguntou se eu lia mapa astral, e eu tava negligenciando os meus estudos de astrologia, porque o meu tempo ficou tão reduzido ultimamente, tão reduzido, que eu não conseguia estudar sobre astrologia, porque é tanta coisa. Pensa só, são 12 casas, são 12 signos, só aí já vai 24 coisas para você estudar. E aí você pensa que existe os planetas também, existe cada influência de cada planeta em cada signo, então é muito complicado. E aí eu tava negligenciando esse estudo por ser uma questão complicada, eu deixei para 2024. Eu acredito que o universo trouxe essa menina para falar, perguntar se eu lia mapa astral, para eu lembrar que, nossa, eu tenho que estudar sobre astrologia. Muito, eu tenho que estudar muito ainda. E eu crio conteúdo sobre astrologia, mas eu crio conteúdo, por exemplo, à medida que eu vou aprendendo, eu vou passando para frente, e é isso, sabe? Eu vou passando pra frente à medida que eu vou aprendendo. E eu não tenho problema nenhum de compartilhar conhecimento. Tanto que se você for lá no meu Instagram, tem vários postzinhos onde eu explico cartas de tarô, onde eu falo sobre planetas e tarô. Enfim, eu não tenho problema de compartilhar conhecimento. Eu amo, eu acho que o seu conhecimento parar só em mim, que vai ser o problema. Porque
Conhecimento é importante demais para parar em uma pessoa e não ser passado para frente. Senão você vai adquirindo uma carga grande, e vai fazer o que com tudo isso? O que você vai fazer com todo conhecimento? Vai ficar só pra você? Você não vai passar pra um amigo? Você não vai passar pras pessoas à frente? Enfim. E eu sinto isso. Então, tá vendo como que quando você tem consciência, parece que o universo começa a trabalhar? O universo, Deus, chama como você quiser, da religião que você tem, enfim. Eu simplesmente sinto que o despertar espiritual é simplesmente a sua consciência. Mas que você começa a ter consciência e isso só vai acontecer muito depois. Por quê? Porque dói. É uma coisa que dói muito. E as pessoas não entendem isso. As pessoas romantizam tanto esse papo de despertar espiritual que parece que elas esquecem como que dói. Ou então não doeu nelas. Mas pra mim, por exemplo, foi uma coisa que doeu. E não tô falando fisicamente, mas tô falando emocionalmente mesmo. Porque eu tive que voltar em partes do meu passado que eu não queria voltar. Eu tive que reviver memórias que eu não queria reviver. E nem tô falando de hipnose e regressão. Não tô falando de nada disso, tá bom? Eu tô falando de emocional mesmo. E entender por que às vezes eu sofria tanto por alguns motivos que não existiam motivos para eu sofrer. Simplesmente porque eu não conseguia fechar uma porta na minha vida. Então, assim, foi muito doido, sabe? Porque eu comecei a aprender a dizer não e eu comecei a aprender a me priorizar. Infelizmente foi de uma forma muito dura, muito difícil pra mim, sabe? Mas que precisou acontecer, porque senão eu não ia conseguir. E nem tô falando só nessa parte que, nossa, só a espiritualidade, não, porque é um conjunto, sabe? Eu acho que é muito difícil a gente hoje em dia separar o mundo material do mundo imaterial. Então, por exemplo, não adianta eu vir aqui e falar só sobre espiritualidade, mas também não falar de dinheiro, não falar de trabalho, não falar de família, porque tudo isso é uma coisa que tá acontecendo aqui, ó. Eu tô conseguindo tocar, eu tô conseguindo ver. E a espiritualidade é uma coisa que você sente, né? Não é uma coisa que você consegue ver. Claro que tem pessoas que são sensíveis, tem pessoas que conseguem ver, mas enfim, não é esse o ponto da conversa aqui também, sabe? O ponto é que você precisa sentir tudo isso. Você precisa estar disposto a parar de frequentar lugares, você precisa estar disposto a estudar, porque as pessoas esquecem dos estudos, elas esquecem que você precisa estudar. Aí, Anne, vai estudar sobre espiritualidade? Às vezes não. Às vezes você pode estudar sobre controle emocional, sobre desenvolvimento pessoal, sobre todas essas mínimas coisas que eu sinto que elas têm um pouco de espiritualidade dentro delas. Por quê? Porque se você começa a se desenvolver emocionalmente, você automaticamente não aceita mais tanta coisa, sabe? Você começa a ver a vida de uma forma muito diferente. Se você estuda sobre desenvolvimento pessoal, você começa a melhorar as suas relações, você começa a melhorar a sua relação, por exemplo, com o dinheiro. Então, tá vendo que tem várias formas? Você não precisa pegar aquele livro que vai te falar sobre espiritualidade e ler ele. Não. Você pode ler sobre várias coisas, sobre criatividade, enfim. E funciona do mesmo jeito. Então, assim, tenham um senso crítico também na hora de fazer os estudos de vocês. Vocês também não caírem em qualquer coisa que falem, porque tem muita gente que fala coisas legais, tem muita gente que fala balela, e é isso, como todo autor também, acho que tem autores que você vai se conectar mais e autores que você vai se conectar menos. Não queiram separar matéria de espiritual ou não espiritual, sabe? É tudo, você tem que olhar meio que tudo como um todo. E não rejeitar a vida mundana, porque a vida mundana tá rondando a gente. Então acho que rejeitar tudo isso, rejeitar a modernidade, também não faz sentido, sabe? Acho que muita gente, quando entra no despertar espiritual, começa a tirar essa coisa da vida mundana, sabe? Começa a querer colocar de lado e tudo. E eu até entendo que sim, mas é uma consciência mais individual. E não tô falando também que não é errado, mas eu tô falando pra você ver as coisas como um todo. Poxa, minha vida amorosa não tá fluindo. Será que é alguma crença minha que eu tenho? Será que a forma como eu tô me tratando ultimamente tá refletindo na minha vida amorosa? A minha vida financeira tá empacada. Será que tem alguma coisa a ver com o mundo espiritual?
Aí eu já acho perguntas incríveis, sabe? Eu amo responder esse tipo de coisa, principalmente com o tarô, porque a gente consegue fazer isso. A gente consegue trazer essa magnitude para uma conversa, sabe? De que às vezes você precisa de um aconselhamento sobre a forma como você tá vendo as coisas. Porque acho que às vezes as pessoas esquecem que um não dá desgarrado do outro, não é uma coisa tão diferente, sabe? No final são duas coisas iguais e no final, como qualquer dualidade, se complementam. Porque dualidades se complementam, sabe? Eu acho que é muito difícil a gente separar algumas coisas assim. Ao invés de separar tudo, você pode ver como coisas que se complementam. Fica de muito mais fácil entendimento, na verdade. Então, o que eu tenho pra dizer, eu vou tirar depois o... Nossa, teve uma unha minha aqui que... Show de pelo. Ah, eu tô chateada. Erros. Ah, essa parte é muito importante da conversa. Erros vão existir, gente. Você é humano, você tá aqui nessa... vivendo essa experiência aqui, nesse plano, na Terra, enfim. Você tem que errar mesmo. Sabe? Você tem que entender que você vai errar. Mas que você tá tentando ser uma pessoa melhor. Então busca ser uma pessoa melhor. Tá tudo bem errar, tá tudo bem às vezes você cometer erros. E você precisa entender que os erros não vão te fazer uma pessoa pior. Eles vão te fazer humanos. E aí o negócio é da próxima vez eu não vou errar, da próxima vez eu vou melhorar, enfim. Então, entendam essas coisas para despertar espiritual de vocês, ou se você tá buscando isso de forma consciente, ou entender sobre espiritualidade, entender que tá tudo bem, que despertar pode ser doloroso, pode ser difícil, mas que você no final do dia vai ficar bem, sabe? Que você vai se entender mais, que isso vai te trazer um autoconhecimento muito bom. E uma sabedoria que vai te trazer o quê? Senso crítico. Senso crítico para você não acreditar em qualquer pessoa, não acreditar em qualquer coisa, não acreditar em tudo que lê. E também na hora de você fazer os seus julgamentos. Porque é tão importante quando a gente faz um julgamento, às vezes, onde... Ah, agora eu descobri o que mesmo. Enfim, onde você precisa fazer julgamentos. E aí você vai perceber que muitas vezes você não vai querer julgar as pessoas, sabe? Você vai simplesmente deixar rolar as coisas e... Tá bom, eu entendo essa pessoa do jeito que ela é. E você não tem nada a ver com isso. E assim, a sabedoria também traz consequências também. Então, talvez eu traga um vídeo só falando sobre isso. Não sei, talvez. Talvez eu traga mais conteúdos aqui no canal. Talvez. Eu gosto. Então, assim, tô gostando de ter esse despertar pra trazer esse lado meu mais fofo aqui no canal, de conversar e fazer alguma coisa. Porque é que nem eu falei, eu sinto que vocês precisam me conhecer mais. Eu sinto que às vezes eu venho aqui, eu mostro o meu conhecimento, eu mostro o que eu sei, quero ajudar de alguma forma. Senti que eu precisava ser mais próxima e foi só o que eu senti. E assim, eu confesso pra vocês que eu tô amando esse formato assim no canal, porque eu queria trazer o canal pra uma vibe mais pessoal. Por exemplo, o vídeo anterior a esse, eu acho que eu vou postar esse vídeo no sábado. Eu postei ontem e agora eu vou postar esse. Eu postei ontem um vídeo sobre lidos. E eu gostei tanto de postar porque foi um vídeo super espontâneo, foi super legal. E eu sinto que eu preciso mostrar um pouco mais de quem eu sou. Às vezes eu deixo a perfeição tomar conta de mim e eu não mostro nada. Agora eu vou deixar esse esmalte secar aqui, que vai demorar um pouquinho, porque eu passei 3 camadas, quase 4 na verdade, em algumas unhas. E eu vou ficando por aqui, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, eu espero muito que ele tenha te tocado de alguma forma, te ajudado de alguma forma a entender melhor sobre o despertar espiritual e algumas coisinhas dentro da espiritualidade. Se você gostou desse formato, deixa eu saber que você gostou desse formato, porque eu adorei esse formato. E é isso, eu sou a Anne, sou taróloga e vou ficando por aqui.